Então, boa tarde a todos que estão presentes aqui na sala de webconference da APEC, Associação Internacional da Programação Existencial. Meu nome é Thiago André, eu sou voluntário aqui da Conscienciologia há mais ou menos uns 6, 7 anos. E hoje vou apresentar para vocês uma breve biografia do Leonardo da Vinci, que é uma personalidade que eu considero uma personalidade muito curiosa, muito importante. Na minha opinião, um dos maiores gênios da humanidade, se não tivesse sido o maior gênio da humanidade. E um ponto interessante que eu acho dentro dessa minha apresentação é que eu vou trazer alguns dados que geralmente, ou melhor, a gente definitivamente não encontra em nenhum outro livro biográfico do Leonardo da Vinci. São alguns comentários do professor Valdo Vieira a respeito dessa personalidade. São alguns contatos extrafísicos que ele teve, algumas pesquisas que ele faz também, que ele fez no extrafísico. Então, acho que são alguns dados que vão ser bem interessantes, bem relevantes para o nosso contexto aqui da Conscienciologia. Também vou procurar fazer uma análise da Proex de Leonardo da Vinci, se ele teve uma Proex, qual poderia ser, né, a Proex de Leonardo da Vinci. Mas é claro que não são informações definitivas, são informações que eu tenho refletido sobre elas e não posso afirmar com certeza que foi exatamente assim que aconteceu com o Leonardo da Vinci. Mas eu vou pedir já para vocês, lembrando do nosso princípio da descrença, quem já participou de outras palestras aqui na PEC ou em outras instituições da Conscienciologia já deve conhecer o nosso princípio da descrença. Então, vou pedir que todos vocês mantenham sempre essa postura de descrença em relação a tudo que eu disser aqui. Vale mais do que vocês pesquisarem, vale mais do que vocês observarem com lógica dentro de tudo que eu trouxe aqui. Até porque a biografia eu vejo que é uma área que, bem, a gente sabe, não é uma área exata. Tanto a biografia quanto a história não necessariamente são áreas científicas ou áreas de estudo que estão voltadas para os fatos. Geralmente elas estão muito em cima de versões sobre os fatos. Se tratando de uma biografia, de uma personalidade tão curiosa, tão genial, tão misteriosa também, em certos aspectos, como é o Leonardo da Vinci, a gente vê que existem muitas versões a respeito da vida dele. E, claro, a minha apresentação é mais um outro exemplo de versões, de uma nova versão a respeito da vida de Leonardo da Vinci. Entretanto, eu procurei trazer sempre os fatos, para que todo mundo saiba. As principais referências que eu tenho, que eu utilizei para elaborar essa conferência, são 3 biografias do Leonardo da Vinci. Na verdade, uma biografia que eu considero a principal, que é a do Martin Kempf. Inclusive, a capa do livro é a mesma imagem. Eu usei a imagem da capa do livro para o primeiro slide da minha apresentação. Tem também um outro livro que chama O Código Atlântico, de Leonardo da Vinci, que é um apanhado de alguns manuscritos do Da Vinci. E também um outro livro que chama Anotações de Da Vinci por ele mesmo. Esse livro é bem grosso, tem aproximadamente 250 páginas e principalmente ele tem anotações do Da Vinci. São fragmentos de papéis, de que ele registrou, são mais de 200 páginas com as anotações dele. Eu também utilizei um filme chamado Leonardo da Vinci, da Rai TV. É um filme que é considerado raro. Vocês podem encontrar ele na internet, mas é um pouco difícil de encontrar. É um filme relativamente antigo, tem 320 minutos mais ou menos, é um filme também bem longo, são 2 CDs. Todas essas fontes que eu falei para vocês são boas fontes de consulta a Leonardo da Vinci. Ao longo da minha apresentação também vou usar outra fonte, que é a própria tertúlia. Sempre que eu falar do que o Valdo falou, vai ter lá no rodapé da minha apresentação, foi qual dia que ele falou, em qual tertúlia, ao final da minha apresentação de slides, tem também lá as referências, inclusive com o horário na tertúlia que ele utilizou para poder, o horário da tertúlia que foi dedicado a falar sobre Leonardo da Vinci. Agora, de todo mundo que está participando aqui da webconference, eu queria saber se tem alguém que é de primeira vez em Conscienciologia, que nunca participou de algum curso ou que está fazendo um curso pela primeira vez. Então, eu vou continuar aqui a minha apresentação e aos poucos vocês vão
por favor, aí, me informando, né, a respeito dessa condição, para eu poder adaptar, né, o conteúdo da minha palestra para que todo mundo possa compreender bem os temas que eu vou abordar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Na minha apresentação, eu planejei falar um pouco sobre Da Vinci, dar uma visão mais geral a respeito do nascimento dele, da família dele, das condições intrafísicas dele, dessa vida que ele teve. Falar um pouco sobre a produção que ele teve, as coisas que ele pesquisou, em que ele trabalhou. E depois já vou começar direto a falar sobre possibilidades de proectos, algumas análises proexológicas da vida de Da Vinci, de tudo que ele fez e do perfil que ele é também. Principalmente aqui eu vou dar foco sobre a questão de do que ele produzia e de como que ele considerava a ciência, como que ele produzia ciência, né, a partir dos estudos dele. Então, em primeiro lugar, o Leonardo da Vinci, ele nasceu no dia, enfim, 1452, dessomou em 1519. Ele é do período da Renascença, do período que eles chamam de Quattrocento, né, do final do período Quattrocento da Renascença, que é no final do século XV, né, e no início também do período Cinquecento, que é o período do século XVI. O século XVI é mais bem representado pelo Michelangelo, que inclusive foi um dos rivais, vamos dizer assim, de Leonardo da Vinci. Eles não se deram muito bem, ao que tudo indica, né, na história. Esse movimento do Renascimento, esse período histórico, né, do Renascimento, é um período que é imediatamente posterior à Idade Média. Então foi um período de um movimento, né, cultural laico, não eclesiástico, certo? Não tinha relação com a igreja. Ele era racional, ele era científico, começou com Dante Alighieri, quando ele publicou a Divina Comédia, né? Foi considerado o precursor, ou o início, o primeiro ponto, né, do Renascimento. E o elemento central do Renascimento é o humanismo, né? O humanismo que dá origem ao antropocentrismo. O antropocentrismo é a postura de colocar o homem como centro, ao invés de colocar o Deus como centro, né? Então é o oposto ao teocentrismo. Então isso eu acho que é um ponto extremamente importante para poder entender um pouco a personalidade de Leonardo da Vinci. Esse período do Renascimento é um período que já começa a se preparar para o Iluminismo, que é um movimento racional extremamente forte, extremamente importante na história da humanidade, e que é um movimento que vai dar início para a ciência mesmo. Então, é bem importante a gente ter em mente essa questão do contexto cultural da época que viveu Leonardo da Vinci. Nesse período também existe determinadas pessoas que eram chamadas de mecenas. Esses mecenas eram indivíduos ricos e eles patrocinavam produções artísticas e produções científicas, com o objetivo de promoção pessoal. A pessoa que investia na arte, na ciência, tinha, vamos dizer, um status, né? Era uma condição de status, era mais favorecida, era mais bem vista as pessoas que tinham condições de ter um artista dentro de casa, de ter um cientista dentro de casa. Leonardo da Vinci, ele vai sofrer uma influência muito forte disso. Durante toda a vida dele, ele vai trabalhar patrocinado por governadores da Península Itálica. E isso é um ponto que, de fato, é extremamente importante da gente considerar também na vida dele. Às vezes a gente vai ver algumas passagens na vida dele que ele era, vamos dizer assim, muito valorizado pelas piadas que ele fazia, pelas charadas que ele fazia. Então, isso é um ponto bem interessante. No filme Leonardo da Vinci, ilustra bem isso. Nas anotações de Da Vinci, eu encontrei algumas piadas também que ele, às vezes, escrevia. E, possivelmente, era com o objetivo justamente de entreter os mecenas que contratavam ele, certo? E vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar, já devem ter visto alguma imagem da Mona Lisa,
que é a pintura mais famosa de Leonardo da Vinci. Essa pintura, junto com o afresco da Última Ceia, são talvez as pinturas mais conhecidas de todas as artes que a gente encontra por aí. Claro que tem outras pinturas muito conhecidas, o próprio Miguel Ângelo, também a pintura dele da Capela Sistina também é muito conhecida. Mas geralmente a Mona Lisa e a Última Ceia são citadas como as pinturas mais conhecidas da humanidade. Tanto é que a figura da Mona Lisa é utilizada para representar o período do Renascimento. Até porque o Leonardo da Vinci talvez tenha sido a figura mais representativa do Renascimento. Tem também aí no slide, vocês vão poder conferir uma imagem que dá para entender um pouco mais como é que funciona, né, essa condição aí do Renascimento. Tem uma imagem em preto e branco, que é do Cesare Cesariano, que é o homem vitruviano. O homem vitruviano, à direita, tem o desenho de Leonardo da Vinci, desse homem vitruviano, e a partir desse desenho são estabelecidas algumas medidas de proporção do corpo humano. É uma figura bem conhecida, é um estudo bem conhecido de Leonardo da Vinci, mas ele foi o primeiro que realmente conseguiu traduzir ou colocar esse homem vitruviano dentro das proporções que se tinha ideia. Vocês podem ver nesse desenho do vitruviano. Parece que o áudio está sem problema? Bem, eu vou continuar. Posso continuar? Trocar de microfone? Pessoal, esse som fica melhor para vocês? Pessoal, esse som ele fica melhor para vocês? Som. Eu vou tirar essa mão aqui. Muito bom. Uhum. Então, o pessoal tá dando para me ouvir melhor, então, né? O bloco ainda tá dando interferência. Continua um ruído. Bem, eu vou continuar falando. Não sei se deu para todo mundo ouvir os outros pontos que eu comentei também, ou se não ficou claro. Tá bom. Bem, eu vou continuar. Se vocês não estiverem ouvindo, se puderem falar, por favor. Então tá. Se ficou difícil de entender o que eu falei devido ao ruído no som, podem, por favor, perguntar que eu posso repetir, tá bom? Então, nesse desenho do homem vitruviano, vocês podem ver no desenho do Cesare Cesariano, que é esse desenho em preto e branco, o desenho não está muito bem proporcional. Ele tem uma mão muito grande, as pernas são muito longas, o pé é enorme, a cabeça é muito pequena. Então, realmente foi Leonardo da Vinci quem conseguiu traduzir melhor esse desenho. Ele primeiro começou fazendo um desenho de um homem proporcionalmente perfeito, e então ele conseguiu descobrir onde é que estava o círculo e o quadrado em volta desse homem. Ele desenhou esse quadrado e esse círculo, eles são tangentes apenas no pé do homem. Então isso a partir desse estudo ele conseguiu, por exemplo, chegar na conclusão de que a distância, se a gente deixa os braços abertos como está aí esse homem vitruviano, e a gente medir a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo, a gente vai achar a mesma distância que é do nosso pé até a nossa cabeça. Então, possivelmente vocês já tinham ouvido falar sobre isso, e esse estudo foi possível, essas proporções foram possíveis a partir desse desenho do homem vitruviano. É um quadrado, como ele tem 4 lados iguais, e como a cabeça e o pé atingem, tocam no quadrado, e também uma mão e a outra também tocam, dá para a gente poder tirar essa medida. Afora outras medidas também a respeito do corpo humano que são possíveis a partir desse desenho. Já vê que Leonardo da Vinci, além de outros trabalhos, ele tem muitos trabalhos em cima de anatomia. No próximo slide vai ter um desenho de um compasso, na verdade de vários compassos. O compasso e a régua eram instrumentos
que eram muito comuns para o homem do Renascimento, porque ele dava muito valor para a perfeição, né, para tudo, com as medidas corretas. Não sei se caiu, pode continuar? Então vamos ver aqui. No próximo slide agora, a gente vai poder conferir alguns outros dados a respeito do contexto histórico de Leonardo da Vinci. Aqui eu coloquei um pouco sobre a família dele, sobre o local de nascimento dele, sobre a data de nascimento. Foi então 15 de abril de 1452 até 2 de maio de 1519. O nome completo dele é Leonardo de Serpiero da Vinci. Ele ressomou em um sábado, foi no dia 15 de abril de 1452, por volta de 3 horas da manhã. Ele nasceu na aldeia de Vinci, que é entre as colinas de Toscana, né, na província de Florença. A província de Florença é uma das maiores forças que a gente tem na Itália nessa época, porque nessa época a Itália estava num período de, enfim, no final de um período de muitos conflitos entre as diversas províncias, né, diversas cidades que tem nessa península itálica. Desde 476 aproximadamente até 1453 ainda tinha muitos conflitos entre as províncias italianas. Então, dentre as províncias principais, a gente pode citar aqui o Ducado de Milão, República de Veneza, República de Florença, o Reino de Nápoles e os Estados Pontifícios. Então, Da Vinci nasceu, no caso, na região da província de Florença. Por isso que muitas vezes a gente pode, inclusive, ouvir algumas referências de Da Vinci como Leonardo ou Florentino, ao invés de Leonardo da Vinci. Então, Da Vinci é o nome dele mesmo, não é porque ele veio. Além de ser porque ele nasceu em Da Vinci, eles colocaram o nome de Da Vinci mesmo. Já uma referência como Leonardo Florentino, já como referência direta ao local de nascimento dele, não diretamente como o nome dele. Ele era um filho bastardo de Serpiero de Antônio da Vinci, que nasceu em 1427 e dessomou em 1504, 15 anos antes do filho. E a mãe, a única informação que a gente tem da mãe dele é de um registro que o avô dele, chamado Antônio de Serpiero da Vinci, deixou no verso, na contracapa de um livro, dizendo que tinha nascido o filho dele, o neto dele, Leonardo de Serpiero da Vinci, etc., filho do Serpiero de Antônio da Vinci, e de uma mulher chamada Caterina. Então, é a única referência que a gente tem que é mais confiável a respeito de quem era a mãe dele. Mais pra frente a gente vê que ele se encontrou com uma mulher chamada Caterina, ele deu bastante cuidado para ela agregou ela no seu ateliê, cuidou dela no seu ateliê, assim como ele fazia com diversas outras pessoas no ateliê dele também, vários aprendizes e outros, possivelmente até empregados que ele tinha nesse ateliê. Então isso é um ponto extremamente importante, o fato dele ser um filho bastardo. Porque nessa época, uma pessoa que era bastarda tinha menos privilégios, era menos bem vista. Ele, por exemplo, ele começou a frequentar a escola regular, mas, bem, tiraram ele da escola porque ele era um filho bastardo. Um filho bastardo não ia conseguir ser, por exemplo, um tabelião como era o pai dele. Então, já que ele não ia conseguir subir muito na vida, acabaram tirando ele da escola e ele deixou de ter educação formal. Foi um dos problemas que ele enfrentou a respeito, em função do fato de ser um filho bastardo. Tá bom. Tá, então vamos esperar só um minutinho, pessoal, para a gente poder prosseguir, só para poder ajustar algumas questões técnicas aqui na transmissão. Então, continuando, gente. Leonardo da Vinci dessomou no dia 2 de maio de 1519 no castelo de Colois, em Amboise, na França. Foi o último período da vida dele que ele passou na França. Toda a vida dele ele passou na Itália, mas pro finalzinho da vida dele ele foi para a França. Algumas biografias, é engraçado que a gente vai encontrar que ele dessomou
aos 75 anos de idade, mas se a gente for fazer as contas direitinho, na verdade não foi isso. Ele dessomou aos 60, vai dar aqui 60, 40, 60 e poucos anos de idade, né? Um pouco menos do que eles comentam aqui nessas datas. Então esse é um ponto que é importante para todo mundo saber. Tem alguns erros. A primeira biografia que a gente pode considerar que foi escrita de Leonardo da Vinci, que foi sobre de um sujeito chamado Vasari, mais ou menos meio século depois da dessoma de Da Vinci, constava que ele tinha dessomado aos 75 anos de idade, nos colos do rei da França, né? Mas esse cara tem algumas tendenciosidades no trabalho dele, né? A gente não pode dizer que realmente foi assim que ele dessomou, nos colos do rei da França, né? Aparentemente ele tinha uma ideia de que seria grandioso falar que o maior artista, né, da época do século XVI, século XV e XVI, dessomou nas mãos do maior rei da época, né, que era, no caso, o rei da França. Realmente ele ficou hospedado aos cuidados do rei, certo? Mas e isso a gente vê que é muito comum na vida dele, ele está sempre sendo cuidado por pessoas importantes da época. No caso, são os que a gente comentou aqui no início, os mecenas. Então vamos ver aqui. Aqui tem uma breve cronologia nesse slide, só para todo mundo ter mais ou menos uma noção de como é que foi o itinerário dele. Ele não ficou preso só em um lugar. Ele chegou a mudar bastante. Nasceu em 20, aos 12 ou 17 anos, a gente não tem muita certeza de quando foi. Ele se mudou para Florença. Depois, aos 29 anos, para Milão. Aos 48 anos, para Florença novamente. 54 anos, de novo para Milão. Depois, aos 61 anos, ele passou um período em Roma. E aos 64 anos, ele passou um período na França. Ele somou, então, aos 67 anos de idade. Tá? Então, o que o Leonardo da Vinci produziu? Né? Por que o Leonardo da Vinci é tão conhecido, é tão falado? Hoje ele é muito conhecido pelas artes, pelo trabalho artístico que ele fez, que ele produziu. Mas na verdade a gente vai ver que os trabalhos artísticos que ele fez não são tão numerosos e também não são tão, vamos dizer assim, impressionantes quanto os trabalhos científicos que ele produziu. Quando penso em Leonardo da Vinci, a última coisa que eu penso é no artista. Embora, ao mesmo tempo, a gente nunca pode deixar de pensar no Leonardo da Vinci como um artista, porque a própria ciência que ele produzia, em certo nível, parecia ou estar dedicada à arte, ou à pintura, principalmente, e também é como se a ciência fosse, né, um embasador de todos os estudos, de todos os desenhos artísticos que ele tinha. A proporcionalidade dos desenhos dele são muito interessantes. Tem uma questão bem interessante. Se vocês quiserem fazer essa conta em casa, não sei se acho que eu não coloquei aqui nos slides. Se vocês pegam um alfabeto que a gente usa aqui no Brasil, que tem o K, o W, o Y, inclusive também o J, que no italiano não tem, outras letras que no italiano não tem, né? Então vamos considerar aqui o alfabeto completo. E vocês peguem o nome do Leonardo, de Leonardo, e cada letra você substitui por um número. Cada número correspondendo à posição daquela letra. Vai dar um número específico. Se vocês pegarem o raio, né, do desenho da Mona Lisa, também vai dar aquele mesmo número. E tem uma série de outras questões, de outros trabalhos de Leonardo da Vinci, que você pode, pelo menos mais um ou dois, que você pode pegar e chegar nesse mesmo número. Então, um ponto interessante que a gente não sabe até que ponto que ele estava atento para isso, até que ponto que isso foi uma sincronia. A gente fala muito a respeito dessas sincronias numéricas. A gente sabe que a sincronicidade é um fenômeno bem complexo, né? A gente não tem ainda, tem vamos dizer, poucos dados ou pouco conhecimento para poder dizer exatamente como é que funciona essa questão da sincronicidade, mas tudo parece que estava bem azeitado, né, no trabalho de Leonardo da Vinci. Essas sincronicidades aconteciam. Ele dedicou a vida dele, como ele mesmo dizia, né, primorosamente, né, a saber tudo aquilo que era desprezado pelos antecessores dele. Ele dedicou também a uma amplitude enorme de registros. Vamos ver, numa época que o papel não era tão fácil, a caneta não era tão fácil, era uma peninha que você colocava lá, tinha que ter a tinta, tinha que ter a pena, tinha que ter o papel, tudo era
mais caro, era menos acessível, era mais difícil de escrever, certo? Mesmo assim, a gente conseguiu recuperar em torno de um pouco mais de 6.000 manuscritos de Leonardo da Vinci, o que a gente estima que aproximadamente, estima que a gente perdeu, né? Embora tenha recuperado esses 6.000 manuscritos, a gente estima que perdeu em torno de 1/4 a 4/5 do material que ele escreveu. Quer dizer que ele deve ter escrito pelo menos de 8.000 a 30.000 páginas. Quer dizer, 150 livros de 200 páginas aproximadamente, é o que a gente tem de estimado, né? Bem, mesmo que tenha sido apenas 8.000, que é o mínimo que a gente tem de estima para a quantidade de material que ele escreveu, já dá uma quantidade muito grande de livros. Vai dar aí o quê? Uns 40 livros de 200 páginas aproximadamente. Então, realmente, ele teve uma produção científica uma produção não só científica, né, mas os manuscritos dele não necessariamente estavam voltados para a ciência, mas teve uma produção muito grande em termos de escrita. Então, temos uma pergunta aqui, certo? As habilidades e conhecimentos produzidos por Da Vinci foram obtidos através de acesso às memórias de outras vidas. Que personalidades ele assumiu nas vidas anteriores? Olha, eu não tenho nenhuma informação a respeito de personalidades anteriores. Nem anteriores, quer dizer, posteriores eu tenho alguns indícios que o próprio professor Valdo já comentou. Mas de anteriores não. A gente pode ter algumas hipóteses, possivelmente ele trabalhou com filosofia, com ciência, mas aí é difícil a gente saber exatamente quem ele foi. E se ele teve memória a outras vidas, eu não sei. Ele pode até ter tido algum insight, alguma retrocognição, vamos dizer assim, a nível de ideia, porque a gente pode ter uma retrocognição, que é uma imagem, ver aquela imagem daquele período que a gente vivia, naquele contexto, naquela personalidade, etc. Pode ser uma retrocognição de um período entre vidas, né, no período intermissivo, que é entre uma dessoma, né, a nossa morte, e o renascimento, ou a ressoma. É um período que a gente ainda não está no entrefísico, a gente também pode rememorar isso. Agora tem a rememoração de ideias. Às vezes você está lendo um livro e você consegue captar aquele livro com facilidade muito grande. Pode ser que você já tenha lido esse livro outras vezes, pode ser que você já tenha discutido esse assunto com outras pessoas em outras vidas, pode ser que você conversou sobre esse livro no extrafísico, pode ser que você ajudou o autor a escrever o livro, ou que você foi o próprio autor daquele livro. Então, é um tipo de retrocognição mais relacionado às ideias, certo? Então, pode ser que ele tenha tido esse tipo de retrocognição, de ter acessado ideias de outras vidas dele. Mas, ao que tudo indica, ele não considerava parapsiquismo. Eu coloquei aqui nesses slides alguns manuscritos dele que vão deixar bem claro que ele tinha uma visão materialista a respeito da vida, do mundo, da realidade do cosmos como um todo. Né? Agora, esse é um ponto que é importante, essa pergunta eu acho que é bem importante para a gente poder aprofundar mais nessa questão. O Hugo também perguntou se ele tinha macrosoma. Eu não sei, pode ser que sim, mas uma coisa é relativamente consensual, não nos biógrafos de Leonardo da Vinci, mas não nos biógrafos convencionais de Leonardo da Vinci. O professor Valdo comenta muito que desconfia, né, não tem certeza, que ele tinha hidrocefalia. Né, em algum grau, claro que não tenha prejudicado ele ao extremo, porque a hidrocefalia pode causar um prejuízo bem mais sério. E parece que essa hidrocefalia, inclusive, privou ele de fazer uma série, se realmente ele teve essa hidrocefalia, possivelmente privou ele de fazer uma série de coisas que ele poderia ter feito. Então, o potencial, a gente já fica espantado com o potencial que ele tinha, o trabalho que ele conseguiu fazer, e ainda assim, se a gente pensar que ele não conseguiu fazer tudo o que ele queria, porque possivelmente tinha uma hidrocefalia, né? Então, a gente vê que pode até ser que um macrosoma tenha ajudado, a possibilidade de macrosoma tenha ajudado ele a amenizar um pouco essa situação. Né? Então, essas são algumas hipóteses que a gente tem. Um pouco mais para frente, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão do que o Valdo falou sobre ele, né? E sobre a questão do corpo dele, do que ele pode ser, quem ele pode ser hoje. Né? Certo? Então aqui tem uma citação apenas dele dizendo que
como ele não era uma pessoa que tinha educação formal, então ele decidiu que ia estudar aquilo que ninguém dava valor. Naquela época, como era o Renascimento, então era, vamos dizer assim, um renascimento da cultura grega, certo? Então tinha muita questão de filosofia, o pensamento científico, como a gente pode dizer assim, ele estava muito voltado para a especulação. Então ele queria descartar tudo isso e queria pegar tudo que ninguém estava dando bola, que era o estudo realmente científico, pegar lá e fazer experimento natural com aquilo que ele estava pesquisando. Então nesse ponto ele estava à frente desse pessoal nessa época. Uma curiosidade é que a maior parte dos manuscritos dele tinham direção inversa, né? Ele escrevia da direita para a esquerda. Tem gente que fala que é porque ele era disléxico, tem gente que fala que ele simplesmente não foi corrigido, tem gente que fala que é porque ele escrevia com a mão esquerda, certo? Ele escrevia com a mão esquerda, da direita para a esquerda. Então isso facilitava que não borrasse o trabalho que ele estava escrevendo. Já teve gente que comentou isso, mas de fato a gente não sabe exatamente o que. Tem gente que especula que também é um modo de codificar tudo o que ele escrevia. Na época dele não tinha proteção de direitos autorais, então dizem que ele fazia isso para proteger os escritos dele. Eu, particularmente, não sei exatamente o que pode ter acontecido. Pode até ter sido um modo de codificar, talvez para poder manter os direitos autorais, talvez para esconder da igreja, que ele poderia ter algum receio, né, da igreja descobrir principalmente os trabalhos anatômicos dele. Mas eu acho que eu fico com uma explicação que é mais simples. Eu acho que definitivamente, que realmente ele deve ter aprendido a escrever assim, foi o modo que ele viu, né? Ele via as pessoas escrevendo, olhando de cabeça para baixo e escreveu espelhado, né? A pessoa escrevia com a mão direita, ele escrevia com a mão esquerda. A pessoa escrevia da esquerda para a direita, mas quando ele via de cabeça para baixo, ele via da direita para a esquerda. Escrevia assim também. Então a gente não sabe exatamente o que pode ter sido. Então, olha, a Rosiana perguntou se ele tinha a hidrocefalia. Isso é uma hipótese, tá? A hipótese não é minha, na verdade, é do professor Valdo Vieira, devido ao tamanho da cabeça dele, tá? Pelo que ele disse, ele chegou também a encontrar com Leonardo da Vinci, mas ele mesmo assim coloca como hipótese a questão da hidrocefalia, tá? Vamos ver aqui. Valéria perguntou o que me chamou mais atenção na biografia de Da Vinci. O que mais me chamou a atenção na biografia de Da Vinci é a quantidade de coisas, de assuntos que ele pesquisou. Eu não saberia dizer, assim, definitivamente eu não saberia dizer o que ele foi. Se ele foi um artista, se ele foi um engenheiro civil, se ele foi um engenheiro militar, se ele foi um filósofo, se ele foi um comediante, se ele foi um médico ou um biólogo, um naturalista. E eu poderia citar mais diversas outras áreas a que ele se dedicou. E o mais incrível de tudo que ele se dedicou e fez um trabalho muito bom, trabalho exaustivo. Então a exaustividade é um ponto que eu acho que é muito interessante no caso do Da Vinci. Isso eu acho que é um ponto que me chamou muita atenção. Ele, inclusive, gente, não sei se vocês sabem disso, arteriosclerose e colesterol é uma descoberta recente na medicina. A partir de 1950 foi descoberta, né? No fim do século passado, quer dizer, há 10 anos atrás era no próprio século que a gente vivia. Mas ele, nessa época, já tinha entendido por que algumas pessoas morriam. Ele falava que a artéria endurecia e com isso diminuía o fluxo de sangue nas extremidades. Também percebeu que tinha um acúmulo de nutrientes ou de nutrientes no sangue que ficavam grudados na artéria. Quer dizer, ele só não usou o nome arteriosclerose nem colesterol, mas ele falou sobre isso, percebeu tudo isso. Fora outras coisas. Ele foi um dos primeiros que fez a associação do olho com uma câmara escura. Então eu vejo que esse ponto, sem dúvida alguma, foi o que mais me chamou a atenção na biografia de Leonardo da Vinci. Uma outra pergunta aqui, do Wagner. Inclusive naquele filme da BBC se comenta que o caso dele não ter estudado ajudou ele a ter o pensamento científico e original. Concordo. Acho que você deve estar falando naquele do BBC, O Mundo Estranho, né? Eu também vi esse documentário. Eu também concordo com essa opinião. Inclusive no filme Leonardo da Vinci, eles dizem que tem um tio dele, né, que parece que teve uma influência muito forte nele, porque o pai dele era muito aproveitador, o pai dele não era um exemplo de pai. Teve várias mulheres, teve pelo menos mais uns 12 filhos com outras mulheres. E a gente vê que
esse tio parece que deu um suporte para ele importante. E esse tio era visto pela família dele como um cara que não faz nada, né? E talvez justamente esse fato de não fazer nada, de não estar estudando, que fez com que ele descobrisse como é bom você não fazer nada, porque você pode pesquisar mais a natureza, ter mais contato, ser mais observador, prestar mais atenção em coisas que as pessoas não estão dando atenção na academia, naquela época. Tem mais um restinho do que ele falou aqui. Sim, se ele tivesse entrado na educação formal, teria ficado preso. Exatamente, eu concordo. Inclusive, hoje tem muitas pessoas brilhantes que eu acho que se desviam na ProEx por causa da academia. Acho que é muito importante a academia, a educação formal. Eu estou me formando nesse ano em psicologia. E eu acho que é importante realmente a gente ter essa educação formal, mas a gente eu não considero o ideal a gente entrar na onda do academicismo, que a gente acaba ficando muito bitolado e se fecha um pouco porque é mais prioritário na nossa evolução. Exatamente, o paradigma fica preso ao paradigma greco-romano, exatamente. Sim, aí a Rogena estava falando, mas a hidrocefalia leva à morte em poucos anos. Isso é um ponto que eu também... Eu não cheguei a perguntar para o Valdo isso, mas tem alguns casos de hidrocefalia que são mais extremos do que outros. Então, sabendo que o Valdo é um médico, ele entende de hidrocefalia, eu acabei aceitando isso perguntando um pouco, né? Eu fui procurar na internet antes de perguntar. E realmente a hipótese que pode ser que a hidrocefalia dele não era um caso extremo. Tenha dado algum nível de alteração, mas aquilo se estabilizou, possivelmente. A Aki, se não me engano, acho que é assim que pronuncia, a Aki perguntou se existe alguma alusão na literatura quanto ao percentual do cérebro utilizado por ele. Não conheço. E, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Há controvérsias sérias a respeito dessa questão da gente não utilizar o cérebro por completo. Tem pessoas que dizem que a gente usa 10%, tem pessoas que dizem que a gente usa 100%. Então, inclusive, nesse ponto de vista, esse ponto de vista também é um pouco controverso. Agora, não sei. De qualquer modo, a gente pode saber uma coisa. Ele usava muito bem o cérebro que ele tinha. Independentemente de usar 1% ou 100%, independentemente de ter hidrocefalia ou algum outro tipo de patologia, ele usou muito bem o cérebro dele, coisa que muita gente hoje tem dificuldade de fazer. A gente tem hoje lá computador, tem papel em abundância, tem caneta que não falta, caneta a alguns centavos, você compra lápis a alguns centavos. E ele, mesmo tendo essas dificuldades, conseguiu usar bem o cérebro dele, fez pesquisas muito coerentes, muito profundas, exaustivas, e, enfim, deu um banho em muita gente que veio depois dele, né? Eu considero ele um dos maiores gênios, se não o maior gênio de todos os tempos, porque, por exemplo, Einstein. Einstein era um gênio, mas ele era gênio numa área particular, era a física. Ele era gênio em várias áreas. Ele adiantou coisa que gente na frente não tinha, demorou para poder pensar, certo? E falou coisa que nunca ninguém tinha falado. Então esse é um ponto importante da gente considerar. Isso, o Valdiva Ferreira está me ajudando aqui, ela tem mais conhecimento sobre hidrocefalia, está dizendo que nem sempre a hidrocefalia leva à morte se for tratado corretamente e a pessoa vive normalmente. Apesar de que no caso dele eu não sei como é que seria o tratamento, né? Mas uma hipótese do professor Valdo também é que, justamente por ele conhecer e perceber que tinha alguma coisa errada no corpo dele, que ele se dedicou tão profundamente ao estudo de anatomia, principalmente para entender o que estava de errado com ele. Uma hipótese também, a gente não pode dizer que isso com certeza foi isso que aconteceu. Certo então, gente? Fiquem à vontade se quiserem fazer mais perguntas. Eu acho que tá muito rico esse debate. Vocês estão trazendo perguntas bem importantes, bem interessantes para poder entender um pouco mais a personalidade de Leonardo da Vinci. Bem, aqui no próximo slide, eu enumerei alguns dos talentos que Leonardo da Vinci tinha. Então vamos ver aqui, ele tinha pelo menos a capacidade, em alguns casos pelo menos a capacidade, em outros casos ele realmente chegou a atuar no trabalho dele nessas áreas. Que são as áreas de anatomia, arquitetura, biologia, botânica, consultoria executiva de grandes obras, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia militar, filosofia, física, fisiologia, música, negócios, naturalismo, urbanismo, dentre outros. Quer dizer, eu acho que é difícil fazer uma listagem completa do que ele produziu, até porque a gente não tem acesso a todos os materiais que foram escritos por ele.
Rogiana está dizendo que hoje a pessoa portadora de hidrocefalia retira um líquido cefalorraquidiano através de implantes de drenos. Há uma diferenciação entre superdotação e talentos. Einstein era um talentoso em uma área específica. Da Vinci era um superdotado autêntico, coisa muito rara. É interessante você comentar isso, porque o meu tema de pesquisa principal é a superdotação. Tem um livro já em andamento, em alguns meses aí, possivelmente em alguns meses já consigo concluir. E eu cheguei nessa semana de um congresso, do primeiro congresso internacional de superdotação, altas habilidades de superdotação. Foi um congresso com 1.300 pessoas aqui em Curitiba. Não sei nem se você, por acaso, estava nesse debate, nessa conferência, visto que tinha muita gente nessa conferência. E realmente, é bom a gente diferenciar superdotação, talento, habilidade, esforço, desenvolvimento, prodigiosidade, genialidade, tudo isso realmente é bem diferente. Agora, nem sempre a superdotação necessariamente está relacionada a uma precocidade, uma coisa, a pessoa fazer aquilo desde a infância. O ponto principal da superdotação é que a pessoa tende a aprender com uma facilidade muito grande, certo? E mais do que as outras pessoas, ela precisa fazer menos esforço que as outras pessoas para poder aprender. Isso não significa que ela, se uma pessoa superdotada, não quer dizer que ela vai ter realmente um desempenho excepcional na vida dela. Tanto é que a gente tem os estudos de underachievement, são justamente os estudos de superdotados que não produziram o quanto a gente esperava que eles produzissem. E agora, eu posso dizer que Da Vinci era um superdotado. Ele tinha uma facilidade muito grande para aprender. E ele aprendia com uma fonte que é difícil de aprender. Ele aprendia diretamente da natureza. E Einstein, eu acho também que ele era um superdotado. Ele tinha facilidade muito grande para poder aprender sobre os assuntos de física, sobre os assuntos envolvidos na inteligência espacial, inteligência lógico-matemática. Eu vejo que é um ponto de a gente considerar. Porque, às vezes, a pessoa ela precisa de ter um esforço muito grande para poder atingir o mesmo desempenho que um superdotado. E, às vezes, um superdotado precisa de pouco esforço para atingir um desempenho melhor do que uma pessoa que não é superdotada. Agora, nem sempre uma pessoa superdotada tem um desempenho melhor. Isso é um ponto interessante da gente considerar. Então, o Wagner comentou que ele é a prova viva de como o pensamento artístico aliado ao pensamento científico proporciona criações mais amplas. O Valdiva deu mais alguns detalhes a respeito de como é a cirurgia para a hidrocefalia. O pensamento artístico é muito desvalorizado devido à falta de formação e conhecimento, disse o Wagner. Isso é um ponto interessante. Aparentemente, o próprio Da Vinci desvalorizava a sua carreira artística em função da sua carreira científica. Isso é um ponto interessante da gente considerar. Vou colocar aqui um slide que eu coloquei algumas informações sobre isso. Bem, primeiro, ele se dedicava muito mais às investigações do que aos desenhos artísticos. Só a gente considerar, em termos quantitativos, os materiais remanescentes dele. Não passam de 20 a listagem de obras artísticas que ele teve. As suas obras mais centrais, que são umas 5 ou 6, inclusive a Mona Lisa, nunca saíram da mão dele. Então, é um indicativo também de que ele não ganhou a vida entregando pinturas, certo? Ele também escreveu uma carta de recomendação a Ludovico Sforza, e ele colocou mais de uma dezena de indicações de que ele era uma boa pessoa para trabalhar com engenharia, principalmente engenharia militar. Colocou uns 10 itens de engenharia militar, mais 2 itens de engenharia em tempos de paz, e depois, fora da enumeração, ele citou, se você quiser também, eu tenho outros talentos artísticos que eu posso contribuir também em tempos de paz. E talvez poderia ser um dos motivos também essa desvalorização que ele dava, essa possível desvalorização que ele dava para a carreira artística dele, seria que talvez até como um dos motivos para ele ter tanta dificuldade de concluir esses trabalhos artísticos dele. Às vezes ele levava anos, alguns trabalhos que ele concluiu, na verdade ele não concluiu, na verdade, né? Foram outras pessoas que terminaram por ele, e são inúmeros os relatos de pessoas insatisfeitas com o trabalho de Leonardo da Vinci, porque ele demorava muito para entregar os trabalhos artísticos dele. Então ele tinha, de fato, síndrome da dispersão, ao que tudo indica. E isso é um dos pontos que deve ter atrapalhado ele na proexis dele.
Vamos ver aqui. Não, agora, isso de modo nenhum significa que ele desvalorizava a arte. Ele era, muito pelo contrário, um grande, vamos dizer assim, defensor da arte. Ele dava tanto valor para a arte que ele queria que tudo fosse perfeito. Queria que fosse tão perfeito que não conseguia concluir. Né? Então, esse é um ponto também interessante da gente considerar. Vamos ver aqui. Mais alguma pergunta? Aki comentou que é conhecido que Da Vinci foi um gênio nas ciências e quanto à vida afetiva e outras facetas da vida. Existia esse equilíbrio? Aparentemente não. Não existe nenhum relato de relações afetivas sexuais na vida de Leonardo da Vinci. Existe apenas um registro, que é uma acusação de sodomia com outros 3 rapazes, que foi arquivada por falta de provas. Mas a gente sabe que uma das pessoas que estavam envolvidas nessa acusação eram também de uma família muito influente, de uma família de governadores muito influentes. Se não me engano, os Sforza, não tenho certeza quem era, não. Pode ser uma das possibilidades de terem arquivado essa denúncia. Agora a gente não sabe se realmente ele tinha relações homossexuais, também eu não sei, é uma incógnita. Muita gente já diz, se indicar que ele era homossexual. Eu boto um pé atrás, não porque eu tenha alguma coisa contra o homossexualismo, nada disso. Mas eu também não tenho certeza se ele foi um homossexual. Tá? Há a possibilidade, por exemplo, dessa denúncia ter sido feita por uma pessoa que não gostava dele, era um rival dele. A gente não sabe ao certo como é que era essa questão. Mas, de fato, ele não teve nenhum registro de relacionamento afetivo com uma mulher. Não teve. Registros. Tá? Pode ter tido, a gente não sabe. Mas aparentemente não. Sim, só para poder contextualizar. Sim, já falaram. Né? Valdiva, hidrocefalia é uma hipótese levantada, é uma hipótese, tá? Não é certo, uma hipótese levantada pelo professor Valdo Vieira devido ao tamanho da cabeça dele. Inclusive o Valdo falou que aparentemente Confúcio também tinha, o Swedenborg também tinha, então ele falou de outras pessoas também que ele vê essa possibilidade de hidrocefalia. Então não é certeza, tá? Isso que eu acho muito importante, a colocação de Hugo. É um ponto que eu ia considerar também. Ele disse que é discutível a genialidade de consciências que se preocupam com a guerra. Eu tenho então uma postura um pouco mais radical do que isso. Eu estava nesse congresso conversando com umas pessoas muito inteligentes, um congresso de superdotação, vários doutores, vários superdotados, muitas pessoas inteligentes. E algumas dessas pessoas inteligentes fumando cigarro também. Eu acho que isso é um ponto da gente considerar. Até que ponto que não é duvidosa, né, a genialidade de uma pessoa que se envolve com belicismo, que se envolve com drogas, de qualquer tipo de drogas. Né, esse é um ponto realmente importantíssimo da gente considerar. O Valdo considera, isso está no livro Homo Sapiens Pacífico, se não me engano, que o Leonardo da Vinci era uma consbel genial. O que é uma consbel genial? Uma consciência reurbanizada, quer dizer, uma consciência que tem um nível evolutivo mais bem precário, né, que ele foi resgatado, né, de dimensões extrafísicas bem carentes, e geralmente essas consciências se envolvem com coisas que são muito negativas. Jogos em excesso, né, a ludopatia, o belicismo, enfim, outras condições diversas. Então ele considera que ele foi uma consbel genial. Embora tenha sido muito belicista, ele foi genial. Esse é um ponto importante e realmente é um dos grandes problemas que eu vejo na vida de Leonardo da Vinci foi ter trabalhado tanto com engenharia militar, que foi um ponto muito forte na vida dele. Obrigado pela contribuição, Hugo. Essa informação de que ele se vestia todo de rosa, não sei não, viu? Eu não tenho informação para poder dizer. Já até ouvi falar isso, mas nenhuma informação que confirme ou desconfirme isso. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Se eu pular alguma pergunta, pessoal, pode mandar pergunta de novo, tem bastante coisa aqui, né? Não, aqui, Valdiva, o Valdo foi bem claro que foi hidrocefalia, não macrocefalia. Inclusive a hidrocefalia, aí é um ponto que é interessante a gente considerar. Ele considera que o fato dele não ter conseguido fazer tanto foi porque ele tinha hidrocefalia.
Quer dizer, mesmo ele tendo uma genialidade tão grande como a dele, ele fez menos do que ele poderia, talvez, devido a essa hipótese da hidrocefalia. Então a gente fica mais impressionado ainda com o trabalho dele, né? Pelo menos eu fico. Né? Agora, há a possibilidade de ser macrocefálico. Isso também, enfim, a macrocefalia realmente eu nunca aprofundei muito nesse assunto, mas essa possibilidade existe, né? O Wagner está comentando aqui que o envolvimento dele com a guerra talvez foi devido ao contexto bélico das pessoas da região italiana na época. Pode ser algo que ele fazia possivelmente pelo dinheiro e pelo prestígio. Concordo também. Tá? Esse é um ponto de vista bem importante. E outra, poderia ser o meio também dele conseguir subsídios, patrocínio para ele continuar fazendo os trabalhos de ciência, por exemplo, com anatomia. Né? Na época, no período romano, ele ficou hospedado na casa de Juliano de Médici, que era irmão do Papa Leão X. E nessa época ele estava fazendo estudos de anatomia com corpos de bons cristãos. A igreja não gostou, pediu para ele parar de fazer isso. Eu só podia fazer esses estudos com indigentes. Então pode ser que era um modo realmente dele conseguir mais prestígio, dele conseguir patrocínio para manter os estudos que ele tinha interesse de fazer. Então, gente, tem bastante coisa aqui que eu poderia comentar a respeito da vida dele, principalmente em relação à dispersão dos manuscritos dele. Tá? Tem uma história longa a respeito dessa dispersão dos manuscritos dele. Vou colocar aqui no slide, voltar lá atrás. E fato é o seguinte, ele deixou todos os manuscritos dele para um aprendiz. Esse aprendiz, quando dessomou, deixou para o filho dele. Esse filho dele não deu valor para esses materiais, deixou no sótão, no porão da casa dele. O mordomo ou tutor daquela casa, a gente não sabe exatamente quem foi, viu aquele material, reconheceu que tinha valor e começou a fazer o quê? Vender o material. Vende material aqui, vende material ali, perde material aqui, deve ter jogado algum fora, deve ter rasgado, enfim. Depois de algum tempo, um sujeito chamado Pompeu Leone conseguiu reunir mais de 2.000 manuscritos, se não foram mais de 2.500, uma quantidade lá de manuscritos bem grande, bem considerável, e fez ele separou, organizou esses trabalhos em 2 códigos grandes. Um é o Código Atlântico e o outro é o Código de Windsor, e em outros códigos menores. Códigos não poderia dizer que código seria a palavra mais adequada, porque não é bem um conjunto muito organizado. Como são anotações esparsas, não ficou tão bem organizado assim. Então aquele livro Código Atlântico de Leonardo da Vinci é um apanhado de alguns manuscritos desse Código Atlântico, que fica hoje, se não me engano, na Itália. Então, esse Pompeu Leone juntou e deixou na casa dele. Ele dessomou, deixou de herança para outra pessoa, aí outra pessoa vendeu aquilo, depois o cara doou para uma biblioteca, então foi passando de mão em mão. Chegou na biblioteca lá de Ambrosiana, se não me engano, foi na época do período napoleônico. Napoleão roubou os manuscritos, levou para a França, principalmente com interesse bélico no material. Aí acabou Napoleão, os escritos, maior parte o Código Atlântico voltou para a Itália, mas vários outros códigos ficaram na França. Por isso que hoje a França, agora o Institut de France, é quem detém a maior coleção de manuscritos esparsos de Leonardo da Vinci. A coleção, o Código de Windsor, está na Biblioteca Real, na Inglaterra, desde a época de Pompeu Leone, ou pouco depois de Pompeu Leone, continua lá até hoje. Essa conseguiu ser preservada. Tá? Não foi roubada por Napoleão. Então, o Wagner estava comentando a respeito do que a gente falou anteriormente, né? Ele deve ter ficado a vida toda procurando a liberdade através da riqueza, mas a desorganização pessoal não deu isso a ele. E o envolvimento com a guerra não propiciou o que queria, liberdade para criar. Exatamente. Ao que tudo indica, ele tinha problema com dinheiro, né? Em resposta às reclamações dos empregadores dele, ele sempre dizia que os salários dele estavam atrasados, ele não recebia o que ele devia receber, que ele gastava muito no ateliê, né? Mas ao que tudo indica também ele teve uma vida muito tranquila, apesar de tudo, porque sempre ficou na casa hospedado por grandes nomes da época, né? Os mecenas.
Agora, por que alguém ressoma assim tão inteligente? A gente vê que tem uma série de fatores que podem estar influenciando isso, tá, Valdiva? Em psicologia, no assunto de psicologia que a gente estava comentando, da superdotação, eles vão considerar apenas genética e o ambiente, né, a mesologia intrafísica. Mas a gente vê que em conscienciologia, pelo nosso paradigma, né, tem mais além do mundo intrafísico. A gente tem mais vidas além da vida atual. Tem outros corpos de manifestação além do nosso corpo atual. Então, o que pode influenciar? A genética influencia, realmente. Uma pessoa que ressoma com síndrome de Down, né, que é a trissomia agora eles mudaram o nome, a trissomia de um cromossomo lá, acho que do 21. É um problema genético que vai dificultar uma intelectualidade, certo? Agora, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, que tem uma estrutura de educação, ou nasceu na Finlândia, que é o maior exemplo que a gente tem de educação, ela vai ter uma cultura, um ambiente, a mesologia intrafísica dela vai favorecer aquilo. Agora, em compensação, na Finlândia tem muitos problemas emocionais que a gente sabe, mas apesar disso, a educação lá é boa. Outra coisa, outras vidas que a gente pode ter vão acabar fazendo com que o nosso mental soma, que é um dos nossos veículos de manifestação, além do corpo físico, né, vão fazer com que ele se desenvolva. É o corpo nosso discernimento, o corpo das ideias. Então, a gente tendo um histórico mais longo de trabalho com a intelectualidade, vai favorecer que a cada vida que a gente ressome, a gente tenha um desenvolvimento intelectual acima da média. Geralmente, quando a gente desenvolve mais, a gente tende cada vez ter mais recorrência de vidas com intelectualidade acima da média. Tem também a influência mesológica também, paramesológica, as influências extrafísicas, tudo isso vai acontecer, vai influenciar também. Enfim, a nossa paragenética, que é a genética dos nossos outros veículos de manifestação, a genética do nosso psicossoma, que é o veículo também é chamado de espírito, perispírito, alma, isso também vai influenciar na constituição do nosso soma. Às vezes o nosso soma tem uma genética, tem uma condição de hereditariedade que é desfavorável, mas a paragenética ela tem, pelo que a gente observa, ela tem uma influência, inclusive com algumas condições de alterações da genética do nosso corpo, para poder favorecendo, né, a constituição do nosso soma. A exemplo até do que, se não me engano, o Wagner perguntou se o Da Vinci tinha macrossoma. Então vamos pensar, analisando todos esses contextos em torno de Leonardo da Vinci. Ele tinha uma mesologia que era relativamente favorável. Tinha muito problema, a gente sabe, mas já não era a Idade Média mais. Né? Não era mais a Idade das Trevas, que chamavam também nessa época. A genética parece que não favoreceu tanto ele, aparentemente. Porque se realmente essa hipótese de hidrocefalia procede, a genética não foi favorável. Agora, a paragenética dele parece que foi bem forte, porque apesar de ele ter algum problema somático, ele conseguiu sobrepujar tudo isso com um desempenho brilhante em diversas áreas. Né? E a holobiografia dele, quer dizer, as diversas vidas, né? Holo, conjunto, biografia de todas as vidas que ele teve. Né? Então, o conjunto de vidas que ele teve também certamente influenciou nessa inteligência que ele teve. E aí a gente vê até uma condição que do macrossoma, a possibilidade dele ter um macrossoma, ou a possibilidade de qualquer pessoa ter um macrossoma, tem relação com justamente a paragenética, uma influência, né, vamos dizer assim, um plus que a gente traz da nossa paragenética para poder otimizar o nosso soma, deixar ele mais maceteado, deixar ele mais propício para a gente conseguir concluir a nossa proexis. Então, vamos ver aqui. Tem bastante pergunta agora, só um instantinho. Vamos ver aqui. Trissomia do 21, Valdívia, obrigado. Os trafares de Da Vinci. Eu vou deixar aqui os trafares de Da Vinci para você, Aki, nos slides. Enquanto você está lendo, depois a gente pode comentar, mas enquanto você for lendo, eu vou comentando as outras perguntas, tá? A gente pode otimizar aqui o nosso tempo. Tá? Depois a gente pode comentar mais.
Então já está carregando o slide para você. São alguns traços, né? Tem mais traços que a gente pode comentar. Tá bom? Para você, Rosana, eu considero, eu indico a leitura do Homo Sapiens Pacíficos, porque lá dá para entender um pouco como é que isso pode acontecer, né? Uma genialidade com essa condição de Consréu. Agora, a paragenética a gente não escolhe, tá? A paragenética ela é uma consequência das nossas diversas vidas. Então, toda vida que a gente tem uma genética. Toda experiência que a gente tem determinados pensamentos. Então, em Conscienciologia, a gente fala muito do pensene, né, que é a unidade básica nossa de manifestação, que é o pensamento, sentimento e energia. Todo pensamento, pelo que a gente observa, está associado a alguma energia e a algum sentimento. E a gente tem o nosso corpo físico, que é um corpo de energia mais densa, da material. Tem o nosso corpo de energias, que aí dentro aí do pensene seria a partícula N, né, as nossas energias. Tem o sen, que é o sentimento, que está mais relacionado ao nosso psicossoma, que é também chamado de espírito, né, é o veículo mais de emoções. E o mental soma, que está mais relacionado aí ao pen, que é o pensamento. O mental soma também vai ter sentimento, vai ter energia, todos os corpos vão ter sentimentos, energias, mas essas partículas são mais associadas, são mais específicas desses corpos. Então, a paragenética, que é a genética do nosso psicossoma, que é a genética do que a gente chama, né, que também é chamado de espírito, corpo das emoções, ela é determinada pelo conjunto, pela influência da genética de todos os nossos corpos que a gente já ressomou, e também pelo modo com que a gente pensa, o modo com que a gente age, o modo com que a gente leva as nossas vidas, certo? Então, não é muito bem uma escolha, é mais uma questão de, vamos dizer assim, de desenvolvimento. A gente vai refinando essa paragenética e vai deixando cada vez mais propícia para que a gente possa ter corpos mais próprios para realizar uma proexis mais avançada, certo? Então, Valdiva, Rosana, um psicopata é uma consréu e é extremamente inteligente, exatamente. Não existem psicopatas com deficiência mental. Isso aí é interessante. Realmente, o psicopata geralmente é muito inteligente. Não há correlação entre psicopatia e intelectualidade. Wagner considerou que, na opinião, ele não era uma consréu. Wagner, então, se envolveu com a guerra somente pelo dinheiro, uma consréu não teria tanta dedicação ao trabalho assim. Talvez não, viu, Wagner? Eu até concordo, existe essa possibilidade de ele ser uma consréu, mas vamos pensar, por exemplo, Hitler. Hitler foi uma consréu terrível. E olha o envolvimento que ele tinha com o trabalho dele. Né? Então é um ponto para a gente refletir. Talvez ele pode até não ter sido uma consréu. Eu, na minha opinião, sim. Ele pode ter sido realmente uma consréu. Como pode também não ter sido. Mas não ter sido, talvez não por esse motivo. Porque a gente pode ver outros exemplos de consréus que trabalham muito por uma coisa que é negativa. Né? Rosana está falando que não vê Da Vinci como psicopata. Mas sim com uma personalidade com intensa genialidade. Exatamente, não é que ele seja psicopata, mas ele fez apenas uma comparação, uma analogia, né, com o psicopata, para poder entender que realmente é possível ter felicismo e intelectualidade ao mesmo tempo. Isso é o grande problema, né? O cara que inventou a bomba atômica, olha só a intelectualidade do cara, deve ser uma coisa muito complexa. Eu que adoro física, né, pensei em fazer faculdade de física, estudei um monte de física, gosto muito do assunto. Não compreendo. Muitas pessoas que estudam física em faculdade também não compreendem como é que funciona a bomba atômica. É muito difícil de você pensar, mas olha só como é que é uma coisa ruim, né, para a sociedade alguém ter realmente descoberto ou ter inventado esse dispositivo. O Wagner comentou que o perfil de trabalhador não condiz com o consréu. Agora, Márcia, com os Bel Genial, realmente não é uma consréu simples, mas é uma consréu belicista genial, que o termo consbel já é uma mistura, né, um acrônimo para consciência reurbanizada belicista.
A que também concordou comigo a questão do trabalho, né, como poderia ser considerado como um indicativo de não ter sido uma consréu. Então, gente, para poder entrar mais ainda no assunto de ProEx, que a gente falou pouco, queria fazer alguns comentários pessoais a respeito das minhas observações da ProExis de Da Vinci, da possibilidade de ProExis de Da Vinci, né, da programação existencial que ele teve, se ele teve, e também alguns comentários do Valdo a respeito disso, que eu acho que é bem interessante. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar do contexto que ele vivia, renascimento cultural. É o momento que estão começando a tirar a religião do centro, né? É um momento inicial para isso. Estão trocando o teocentrismo por antropocentrismo. Começam a fazer de novo pesquisas. A escolástica começa a ficar mais defasada, né? Vai ser um período que vai abrir precedentes para o iluminismo, que é o que vai começar a partir do século XVII, aproximadamente, século XVII, século XVIII. O iluminismo, que é um movimento de iluminação intelectual, um movimento de valorização da intelectualidade, da racionalidade, colocando a racionalidade acima do dogma, acima da religião. Os nomes principais, as personalidades principais do iluminismo, a gente pode citar aí René Descartes, Isaac Newton, John Locke e outras pessoas também muito importantes, mas principalmente aqui vamos considerar essas três personalidades. Descartes já começou a colocar a dúvida como o início, né, o início de a única certeza que você pode ter aliás, tudo que dá um pingo de dúvida você deve descartar necessariamente. Nada que te dá um pouco de dúvida você pode considerar nas suas pesquisas, nos seus pensamentos. Isso é um pensamento de afronta muito sério à religião. E ele tinha um pensamento que era deísta. Ele pensava que a partir da razão você pode explicar o que é divino, certo? John Locke, o que ele fez? Ele trouxe a razão para a política. Ele conseguiu mostrar que pela razão você pode, né, eles chamavam das leis divinas, né, eu, por exemplo, particularmente não chamo de leis divinas, eu posso dizer de leis naturais, mas no caso de John Locke, ele trouxe as leis divinas, provou que leis divinas poderiam ser traduzidas em termos racionais e serem adaptadas à realidade política. E Isaac Newton fez a mesma coisa com a física. Provou que as leis divinas ou as leis naturais do cosmos podiam ser estudadas a partir da razão. Certo? Então, por que eu estou comentando tudo isso? Antes de voltar atrás, o que aconteceu a partir desse movimento? Apareceu o liberalismo, coloca aí Adam Smith, uma pessoa importantíssima nesse movimento, culminou na Revolução Francesa. Eu sou contra a Revolução, mas, de fato, o capitalismo que veio depois da Revolução Francesa foi muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Foi assim, a destruição total, ou não total, mas pelo menos o maior movimento de desmoralização da igreja. Acho que foi muito importante para o nosso desenvolvimento social. Então, estou falando aqui da igreja, tá? Foi da igreja e não da religião. Foi principalmente da igreja. Nessa época, o próprio Descartes era religioso, certo? Então, por que eu estou comentando tudo isso? Observando os escritos de Leonardo da Vinci, e aí os escritos dele mesmo, não são biografias dele, não estou pegando as versões, estou pegando os fatos, embora eu esteja fazendo a minha versão a respeito desses fatos, eu vejo que ele tem um paradigma científico que, em certo nível, repetiu o que já tinha sido falado anteriormente e também antecipou algumas coisas que outras pessoas já falaram a respeito de ciência. Leonardo da Vinci, ele era... Vou colocar aqui no slide. Aqui, espero que tenha dado para você ler direitinho aí os traços. Depois, se sobrar tempo, a gente pode comentar um pouco mais. Vou mudar aqui de slide agora. Então, ele tinha um paradigma científico que era notadamente materialista e é uma tendência empirista muito forte. O trabalho dele antecipou a ideia de replicabilidade da ciência moderna, e apesar de que ele era contra o reducionismo. É possível a gente traçar, então, antecedentes dele em outros pensadores, outros filósofos, né, mais antigos. Por exemplo, ele fazia uso daquele aforismo platônico, que ele dizia que não devem estudar filosofia ou entrar na academia, uma coisa assim, quem não entendesse matemática. Então, o Da Vinci também falava que nenhum homem que não seja matemático leia os elementos de minha obra. Então a gente vê que tem essa influência dos filósofos antigos.
Agora, em contrapartida, eu pelo menos não conheço nenhum antecedente em termos de ciência, de pensamento científico. Para mim, Da Vinci, de todas as personalidades que eu já estudei, ele foi o primeiro a falar da ciência de um modo tão maduro para a época. A gente sabe que materialismo, gente, não é a postura científica mais madura. O paradigma consciencial, que é um paradigma que expande esse paradigma convencional, da ciência convencional, é muito mais avançado, muito mais maduro. Isso é certo. Entretanto, a ciência convencional foi muito importante para o nosso desenvolvimento. Hoje a gente tem aqui, vocês estão conseguindo assistir essa web conference por causa da ciência convencional. Então é um ponto que eu vejo que é extremamente importante na história da nossa humanidade. Vamos esperar que isso mude aos poucos para o paradigma mais aberto, mais completo, que é o paradigma consciencial, que é o paradigma da ciência conscienciologia, certo? Então não tem nenhum antecedente no que o Da Vinci fazia. De fato, ele parecia até mesmo antecipar coisas que René Descartes falava e coisas também que John Locke dizia. Ele antecipou o método da dúvida de Descartes. Ele falou disso antes de Descartes falar. Ele antecipou o empirismo do John Locke. Que Descartes ele falava que o conhecimento não é que você não aprende conhecimento na experiência. Você já tem um conhecimento, você acessa ele pela razão. John Locke já dizia que você nascia como uma tábula rasa. Com suas experiências de vida você ia se desenvolvendo, certo? Então aqui no próximo slide tem uma citação de as palavras do próprio Da Vinci, claro, traduzidas do italiano para o português. Parece-me que todas as ciências são vãs e cheias de erros que não nascem da experiência, mãe de toda certeza, e que tão pouco são testadas por ela, isto é, que nem em sua origem, nem no meio ou no fim, passam pelos sentidos. Quanto mais deveríamos questionar sobre as muitas coisas contra as quais esses sentidos rebelam-se, tais como a natureza de Deus e da alma e afins, a respeito do que há intermináveis disputas e controvérsias. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: não é uma ciência correta, uma ciência vã, são ciências que se dedicam a coisas que os sentidos não comprovam. Né? Então é uma postura materialista, a gente sabe que não é a ideal, a mais madura, mas é uma postura muito avançada que ajudou muito a nossa sociedade a se desenvolver um pouco mais. Por quê? Tirou o controle do conhecimento da igreja e colocou sobre os filósofos e sobre os cientistas. Isso foi importantíssimo para a nossa história. Então aqui a gente já vê como é que o empirismo, ele antecipou o empirismo de Descartes. Agora, aqui em termos do método da dúvida, vamos ver aqui onde é que está escrito isso. Exatamente, aqui ó. Todas as verdadeiras ciências são o resultado da experiência que passou por nossos sentidos, silenciando as línguas litigantes. A experiência não alimenta investigações sobre os sonhos, mas sempre procede a partir de primeiros princípios devidamente determinados, passo a passo, em verdadeiras sequências até o fim, como pode-se ver nos elementos da matemática. Aqui ninguém argumenta se 2 vezes 3 é mais ou menos que 6, ou se os ângulos de um triângulo são menos que 2 ângulos retos. Aqui todas as disputas são encerradas pelo silêncio eterno, e as ciências podem ser apreciadas por seus devotos em paz. Isso é algo que as ciências puramente especulativas não conseguem alcançar. Ele diz que onde há querelas, a verdadeira ciência não existe, pois a verdade só pode terminar de um modo. Onde quer que existe a controvérsia, ela deve ser silenciada para sempre. E se ela ressurgir, então todas as nossas conclusões devem, por necessidade, tornar-se incertas e confusas, não nascidas na verdade. Então esse é um ponto interessante. A gente vê que ele antecipou ao pensamento de Descartes. E Descartes nasceu 50 quilômetros de onde Da Vinci morreu. Se Descartes teve acesso a esses manuscritos por um acaso, eu tenho quase certeza absoluta que não. Mas existe essa possibilidade. Mas o que eu faço uma reflexão mais ampla a respeito disso. Independentemente de alguém ter visto esses manuscritos dele, de terem realmente utilizado a ciência que ele construiu para poder dar essa criação desse novo movimento científico, tem uma coisa que eu acho que é antes disso. A ciência, eu imagino que esse movimento de construção de ciência, de acabar com a monarquia, acabar com o feudalismo, é um movimento que tem sido feito no extrafísico em termos assim, de programação existencial do planeta. Eu vejo isso, claro, uma hipótese. Por favor, aqui, critiquem, mandem as suas perguntas, mandem as suas sugestões. Isso é a minha opinião. Eu não tenho nenhuma autoridade para poder falar isso com certeza. Mas ao que tudo indica, gente, existia uma programação
a nível planetário para sobrepor a religião e o feudalismo, a monarquia, a partir da ciência. Tanto é que uma pessoa como Da Vinci chegou lá e fez aquilo, falou aquelas coisas, depois veio outras pessoas e falaram a mesma coisa. É uma hipótese que eu tenho, que possivelmente Da Vinci poderia ter relação com isso? Poderia até ter, né? De trazer a ciência, de renovar o pensamento como ele era feito, né? Era mais com base na religião. E aí eu não posso dizer com certeza se foi isso. Agora, a gente sabe, o professor Valdo Vieira comentou que ele ajudou muito na educação. A gente não tem nada a respeito dele falando que ele educou, que ele deu aula e nada. Mas ele tinha muitos agregados no ateliê dele. E o ateliê, a gente sabe que na época do Leonardo da Vinci, eram mais oficinas do que realmente ateliês de arte. Então, eles faziam muito trabalho de mecânica, trabalhos de, enfim, muitos maquinários e prataria, e pintura também, escultura. E geralmente tinha sempre o mestre do ateliê e ele ensinava para as outras pessoas. E além disso, o exemplo do Leonardo da Vinci, hoje, ele ajuda muita gente, né? Ele educa muita gente. Eu mesmo sou um exemplo dessas pessoas. Depois que eu comecei a estudar Leonardo da Vinci, uns 4 anos atrás, me despertou muito mais esse interesse em estudar, em ser mais exaustivo, em ser mais curioso. Enfim, é como se fosse realmente uma recuperação de cons mais bem significativa na minha vida. Eu não fui Leonardo da Vinci, isso eu tenho certeza. Algumas pessoas já me perguntaram isso, com certeza eu não fui. Tem outras hipóteses de quem ele pode ser hoje, inclusive que o Valdo Vieira comentou. Mas possivelmente eu já tive alguma relação com ele, seja ter observado ele no extrafísico, seja já ter lido sobre ele em outras vidas, seja, enfim, alguma coisa eu já tive que eu já realmente estudei ele, já observei ele, e isso me ajudou a recuperar meus cons, quer dizer, recuperar minha lucidez para coisas que eu já tinha estudado antes. E então a gente vê, será que realmente tinha algum processo de proexo de Leonardo da Vinci em relação à ciência, em trazer essa ciência? E aí a gente vê uma grande omissão de Leonardo da Vinci. Um dos grandes erros dele, além de ter se dedicado muito a belicismo, é que ele nunca publicou nada, niente. Não tem nenhuma publicação de Leonardo da Vinci. Ele escreveu, ele chegou a planejar livros, inclusive livros sobre água, livros sobre vários assuntos, sobre pintura, um tratado de pintura, mas esse tratado de pintura mesmo só foi concluído depois que ele dessomou. E então eu acho que foi uma missão muito grande. Olha só, a gente já poderia conhecer a arteriosclerose há quase 500 anos. A gente não conhece. A gente já poderia, na verdade, acho que agora já está completando os 500 anos que seria isso. A colesterol a gente poderia conhecer. Paraquedas a gente já conheceria. Escafandro, roupa de mergulho, a gente também já conheceria. Asa delta, ele fez uma asa delta que funcionava, a gente também conheceria. Não fez nenhuma máquina que fizesse voar, mas um paraquedas e uma asa delta, sim. Várias outras coisas que ele fez, vários estudos que ele fez sobre diversas áreas do conhecimento humano. Isso ficou perdido. Olha a grande omissão que ele teve nesse ponto. Eu acho que foi um grande erro dele, foi não ter publicado o que ele escreveu. E tem um outro ponto que é importante também, em que nesse período, justamente o período do iluminismo, é justamente o período que é citado como o período de início dos cursos intermissivos, que são cursos mais avançados, que são feitos no período entre uma vida e outra, quando a gente está no extrafísico, e esses cursos preparam as pessoas que têm um nível de evolução mais avançado para vir nessa vida e exercer a sua proexis, a sua programação de vida. Ter uma proexis mais bem delineada para poder chegar aqui e fazer realmente a diferença em termos de esclarecimento para a nossa humanidade. E será que ele tinha relação, será que não necessariamente diretamente com o curso intermissivo, mas não só ele, como todas essas outras personalidades que trabalharam nessa época, poderiam ter alguma proexis, às vezes instintiva, às vezes programada mesmo, para poder vir e fazer esse movimento de troca da religião para a ciência, que isso favoreceu o curso intermissivo. Geralmente, pessoas que estudam Conscienciologia hoje e se dão bem com o assunto, entendem o assunto, não é um assunto que causa muita vertigem na pessoa, são pessoas que têm curso intermissivo e programação existencial, certo? Tem um teste no site da Tertúlia, www.tertuliaconscienciologia,
tertuliaconscienciologia.org, tem lá um teste do curso intermissivo, para vocês verem se vocês têm um curso intermissivo. E aí a gente vê um outro ponto para poder agregar um pouco mais, outros 2 pontos para poder agregar um pouco mais nessa análise de uma possível proexis de Leonardo da Vinci. Primeiro, bem, hoje a gente sabe que, pelo menos segundo o professor Valdo, muitas pessoas que estão hoje aqui na Conscienciologia, que tem curso intermissivo, são pessoas que estavam lá no Iluminismo, que tinham relação também com os filósofos da Grécia Antiga e tal. Então a gente vê que esse movimento tem uma relação muito forte com a gente. Eu não tive nenhuma retrocognição em relação a isso, nenhuma memória de vidas passadas, rememoração de vidas passadas. Mas eu tenho uma impressão muito forte de que o Iluminismo foi para mim, na minha história de vida, na minha holobiografia, foi o ponto de virada de mesa principal. Foi quando eu deixei a questão da religião, comecei a pensar um pouco mais com clareza, com mais racionalidade. Isso é uma hipótese que eu tenho. Em outro ponto, o professor Valdo comentou de um grupo de 16 consciências que ressomaram na China, aproximadamente no final do século passado, no final da década durante a década de 1990. Dessas 16 consciências, ele tem certeza que pelo menos 3 são evoluciólogos. Talvez 4. Ele não tem certeza se são 4. As outras pessoas ele não tem certeza. Mas ele tem para ele que todas essas pessoas ressomaram com o macrosoma, quer dizer, com um soma, um corpo físico bem desenvolvido, um corpo físico maceteado para poder ajudar na execução da programação de vida deles. E ele tem a hipótese, ele não tem certeza, de que Leonardo da Vinci é uma dessas 16 pessoas, dessas 16 consciências que estão lá na China hoje. Eu vou colocar aqui, olha. Tem um slide que eu estou falando sobre isso. Tá? Então, ponto a gente considerar. E aí é até engraçado, né? Como é que uma pessoa que o próprio Valdo disse que ama com os Bell genial, em 1452 a 1519, em menos de 500 anos, aliás, um pouco menos de 500 anos, pouco menos de meio milênio, poderia ter se tornado um evoluciólogo. Isso é um ponto muito paradoxal, se a gente for pensar. Na hipótese dele, essa foi a vida que Leonardo da Vinci foi a última vida que ele teve psicopatias como ele teve nessa que passou. Né? A questão da hidrocefalia como hipótese e a questão da síndrome de dispersão quase como uma certeza. Então essa é uma hipótese dele. Uma outra questão é que ele era muito mais do que ele demonstrou na vida dele. Ele tinha condição de fazer muito mais do que ele fez. Então, devido a essa questão da síndrome da dispersão e talvez com essa hipótese de hidrocefalia, ele não tenha conseguido fazer isso. E outra, a repercussão da vida dele foi muito positiva. Até hoje, mesmo ele não tendo publicado o que ele escreveu, até hoje existe muita repercussão do que ele falou, do que ele fez naquela vida, na vida das pessoas. Eu já citei o meu exemplo, né, e tem outros exemplos espalhados por aí. E ele trabalhou muito com a educação, segundo o Valdo. Ele falou que encontrou com ele no período astrofísico lá, mais ou menos em torno de 1500, 1600, eu acho, ele comentou. E ele estava trabalhando muito com educação, e até hoje está trabalhando com isso. E dessas 16 consciências que ressomaram na China, a hipótese é que todas sejam pelo menos espertos, né? A hipótese que ele tem. Esperto é um nível evolutivo, para quem não sabe, que é a metade do caminho até o nosso ideal de evolução. É um período que a pessoa ela já deixa de ser medíocre e passa a ter um nível de desassedialidade, quer dizer, deixa de sofrer influências negativas de consciências, de consciência, quer dizer, de consciências extrafísicas, de consciências intrafísicas, né, das outras pessoas, de ambiente também. Então, isso é um ponto importante da gente considerar. E isso agrega mais um ponto na minha ideia lá da proexis. De repente, até uma proexis grupal aí, em termos de ciência, no caso, sobrepujando a questão da religião. Porque ele se tornando, com a possibilidade dele ser um evoluciólogo hoje, quer dizer que naquela época ele já devia ter algum nível de lucidez, embora não tenha desempenhado isso na vida dele como parece que não desempenhou, parece que ele tinha um nível de lucidez acima do que a gente pode esperar pelo que a gente observa na vida dele. Então ele já poderia ter alguma noção do que era necessário no planeta e já tinha uma noção de o que ele precisava fazer aqui. Isso é uma hipótese que eu levanto.
de fato, muitas das coisas que ele fez, outras pessoas acabaram fazendo depois. Não chegou a ser uma pessoa apenas. Então, cada uma parece que pegou uma parte daquilo que ele tentou fazer, daquilo que ele começou a fazer e fez. É como se fosse um plano B dessa proexis grupal, planetária e tal. Então, a gente, é uma hipótese. E qual é o próximo passo depois disso? Eu vejo que é o passo de, primeiro, a gente sai da religião para a ciência convencional. Agora sai da ciência convencional para a ciência conscienciologia, para um paradigma mais aberto. Que eu acho que, se a gente for pensar, é o pensamento mais lógico para a gente poder seguir nesse crescendo aí. Então, vamos ver que tem bastante pergunta, né? Quanto ao percentual de proexis de Da Vinci, quanto que ele cumpriu aqui? Eu não sei nem se realmente ele tinha programado alguma coisa. Possivelmente sim. Agora, eu acho que ele não fez, não sei quanto que ele não fez, mas eu acho que uma parcela considerável do que ele planejou ele não deve ter feito. Felizmente, para ele, até hoje ele tem muita repercussão na vida das pessoas. Então, acho que isso ameniza. Então, até certo ponto, foi uma extensão da proexis dele que a gente vê até hoje. Então, isso pode amenizar um pouco essa condição dele. Eu tenho uma hipótese. Isso aqui é uma hipótese e, assim, eu estou chutando alto, tá? Eu acho que ele voltou, né, em algum momento desses aí, ele voltou e ele mesmo ajudou a organizar os manuscritos dele. Não sei, eu acho que isso é uma hipótese muito esquisita, assim, muito aérea. Mas é uma coisa razoável, é uma coisa que tem lógica, mas eu não posso afirmar com certeza, não. Então, eu não sei exatamente um percentual. Os cursos intermissivos, Wagner, eles começaram, se não me engano, no século XVII, 1650 e poucos. Agora eu não tenho exatamente a data que o professor Valdo comenta. Talvez ele possa ter feito parte não só de curso intermissivo, como ter sido professor de curso intermissivo. Com essa condição dele ter sido com a possibilidade dele ser um evoluciólogo hoje, né, e com a condição dele ser talvez no mínimo um desperto hoje, uma consciência muito evoluída, né, ainda uma possibilidade, a gente o professor Valdo, que é a pessoa que tem acesso a essas informações mais do que eu, né, não consegui me projetar e ver isso diretamente. Nesse nível evolutivo, ele já tem condições até de ser professor de curso intermissivo, né? Então, um ponto que a gente pode até expandir para além disso, né? Um proexis grupal da época, sim. E eu acho que não só da época, viu? Eu acho que é uma proexis grupal que vem aí, ó, de tempos, talvez desde antes de JC, né? J. Cristo. A gente vê aí que tem muito problema, vamos ver assim, religião já deu muitos conflitos de religião a gente já enfrentou nessa nossa vida, né? Hoje não vai dar tempo de falar, mas tem muitas famílias antigas, a gente sabe, por exemplo, a família dos Medici, que Leonardo da Vinci teve muita relação com os Medici. Leonardo da Vinci teve relação com Maquiavel, que também teve relação com os Medici. Várias pessoas tiveram relações com os Medici. Os Medici são responsáveis por um dos massacres mais sangrentos que a gente tem na história humana, que é a Noite de São Bartolomeu. É um conflito religioso, né, do catolicismo contra o protestantismo. E eu até acho que, bem, isso eu posso comentar depois. E a gente vê que esse problema de religião já vem desde Jesus Cristo. Desde Jesus Cristo, isso aí é a opinião do professor Valdo, né? Os problemas que a gente tem desde a época de Jesus Cristo. Então parece que desde então a gente já está fazendo essa luta para poder acabar com esses conflitos, não criar esses conflitos e botar um fim nessa questão de religião para diminuir os conflitos, né? Embora a gente não acabe com a religião é importante, tem muita gente que é ajudada pela religião ainda hoje. Mas é um ponto a gente considerar. Tenho para mim que Lutero foi uma pessoa também que ajudou muito nesse processo. Ele era um religioso, não chegou diretamente a trabalhar com ciência, mas ele fez uma coisa que foi muito importante, na minha opinião, que ele tirou o conhecimento dos manuscritos religiosos apenas do pessoal da igreja. O que ele fez? Ele pegou os manuscritos que eram escritos em latim, colocou em alemão, para todo mundo poder ler, todo mundo fazer essa própria interpretação da Bíblia. Dos documentos sagrados. Então isso é importante porque você vê que já tem, parece que assim, a nossa sociedade tem feito sempre um esforço para poder chegar na ciência, para poder chegar na ciência, numa ciência mais aberta que a gente tem hoje e cada vez reduzindo mais a influência negativa que a religião tem. A religião tem as influências positivas, mas tem também as influências negativas, certo? Assim que eu vejo essa condição. Então, a ACK concorda que ainda existe essa proexis planetária devido à amplitude que o paradigma consciencial está alcançando. E a Rose Claire, com relação à guerra
O próprio Da Vinci escreveu que a guerra era uma loucura. Ele falava que era uma loucura bestial. Exatamente, bem lembrado, Rosiclé. No entanto, fez projetos bélicos para seus mecenas, exatamente. Acho que amanhã devemos perguntar na tertúlia ao professor Valdo para esclarecer mais a respeito da hidrocefalia. Acho que é uma boa também. Se vocês quiserem, gente, eu vou colocar aqui a referência para vocês. Podem baixar. Não tem no site da tertúlia, tem no site da TV Complexes. Se não me engano é www.tvcomplexes.com.br. Se não for esse endereço, escrevam lá no Google TV Complexes. Vocês vão encontrar todos os arquivos praticamente todos os arquivos de vídeo das tertúlias. E aí vamos ver aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui a referência. Onde é que está? Ah, não, isso não está aqui não. Mas eu vou falar para vocês, tá? Aqui no slide 51. A tertúlia do dia 26/8/2009, aos 25 minutos de gravação, ele falou de Da Vinci. Tá repetindo, 26/8/2009, aos 25 minutos de gravação. E qual mais aqui? Vamos ver. A tertúlia do dia 24/2/2009, de 1 hora e 45 minutos até o final da gravação. 25/2/2009, de 1 hora e 45 de gravação até o final. E do dia 24/2/2009, de 56 minutos a 1 hora e 15 minutos de gravação. Valdo Vieira está falando do Da Vinci e está falando da condição da hidrocefalia nessas tertúlias. Inclusive, ele cita Swedenborg e Confúcio como outras hipóteses de hidrocefalia. Quem quiser conferir, vale a pena que vocês vão direto na fonte e não vão ficar ouvindo de mim. Até porque, quando se refere a Valdo Vieira, é muito complicado a gente ouvir só alguma pessoa que falou, porque tem que ouvir mesmo da voz dele. Muita gente tem tendência de mudar muito o que ele falou. Então, vamos lá, confiram esses dados por vocês próprios. Mesmo assim, eu acho que é importante, é interessante perguntar isso amanhã na tertúlia. Eu vou estar lá também. Eu vou aproveitar a tertúlia e vou fazer perguntas também, aproveitando o fluxo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Chegamos já na nossa hora. Espero que todo mundo tenha gostado da palestra. Não dá para esgotar o tema de Leonardo da Vinci apenas 1 hora e meia. A gente poderia ficar um dia inteiro falando, ainda teria coisa faltando para falar. Mas eu espero que tenha dado para dar uma visão mais geral a respeito da personalidade, dar um encaminhamento para vocês estudarem essa personalidade. Tá? Eu vou deixar aqui aberto as referências, caso alguém queira anotar, para poder pesquisar também, aprofundar mais os estudos de Leonardo da Vinci. Tá bom? Eu vou passar aqui então a palavra para o nosso amigo Rodolfo. Bom, obrigado. Ok, muito obrigado aí pela participação de todos. E agora a gente vai para o nosso famoso comercial, né, no final da apresentação. Muito obrigado, Thiago, aí pela conferência aqui na PEX. E, pessoal, eu venho aqui para falar sobre uma introdução à programação existencial turma 2, que já foi aberta, para o dia 18 de outubro. Então, nós temos aqui, inclusive, alguns alunos aqui que estão na sala hoje, né, participando, que é uma atividade aberta, né, da PEX. E isso é muito legal, que a gente acaba fazendo algumas atividades abertas que a gente disponibiliza não só para os alunos, também para as pessoas que estão em diversos lugares do Brasil e do mundo. E esse curso de Introdução à Programação Existencial, ele é um curso EAD, que é um curso à distância, onde você pode participar de fóruns, aulas ao vivo, né? E também exercícios online, todo o sistema de leitura, né? Tudo através do ambiente de ensino do Moodle. Então, convido todos vocês a participarem. Basta entrar no site www.apexinternacional.org/introdução. Lá você tem acesso às informações sobre o curso Introdução à Programação Existencial. Muito obrigado pela presença de todos e na semana que vem nós estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo local, sábado, né, às 15h30, com a nossa conferência online. E também, só para finalizar, a questão do curso, que é a identificação das diretrizes da ProEx em São Paulo. Ele foi adiado para o dia 16 e 17 de outubro. Tá? Então, o curso ocorreria agora dia 25 e 26, né, de setembro,
ele foi adiado para o dia 16 e 17 de outubro, né? Identificação das diretrizes da PREX em São Paulo. Tá bom? Maiores informações também no site, né, da PEX e também no link do curso www.apexinternacional.org/identificação. Bom? Muito obrigado, boa tarde a todos e até sábado que vem.